Salve, salve, BahiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma tarde, já posso dizer uma tarde encantada aqui, a partir do Lila Orquidário. Vocês sabem que a gente está numa série de episódios também em comemoração aos 2 anos de BahiaCast, e nós fomos aqui recebidos pelo Lila Orquidário, na pessoa do nosso grande Braulino Peixoto, que está sendo co-host também em algumas situações, não é não, Valente? É nosso segundo copiloto, né? Com certeza. É incrível. E a gente está fazendo esses episódios aqui, conhecendo um pouco mais das potências de diversos profissionais de diversas áreas aqui da Chapada Diamantina, curtindo demais a experiência, né? Que é uma experiência também espiritual aqui nesse lugar lindíssimo. Como vocês estão vendo aqui, muita gente está achando isso aqui é cenário. A gente já falou isso outras vezes aqui. Pelo amor de Deus. Isso aqui é real, meu gente. É verdade esse bilhete. Estão vendo aí? A gente está aqui aos pés do Pai Inácio e da Mãe Inácio, aqui nesse lugar abençoado, super energético. E estamos batendo papo com diversos profissionais, como falei, de diversas áreas. E descobertas, hein? E as descobertas? Acabei Muitas. de descobrir que eu tô careca. Não, você não tá careca. Eu tô careca. Não, eu tô demi-careca. Aí você, olhando pra mim, você pode dobrar assim à esquerda, com o apoio profissional aí da doutora Luana, e aí você pode não chegar onde eu estou. É tá verdade, certo? ela deu a má notícia e a boa notícia na sequência. Você pode casar. Um médico é assim, né? Imagine, casar com os cabelos ao vento, Pedro. A ideia é essa, porque eu já tava. Quando ela deu a notícia, Até eu falei, me eu vou ter emociono. que casar de boné, meu irmão. Imagine que horror. E inclusive mandar um beijo pra doutora Luana, foi massa, não foi? Foi demais. Bacana pra caramba. Pra gente um aprendizado como sempre é, né? Vamos Fica agradecer muito à feliz. prefeitura? Vamos também a nossa Vanessa que teve aqui, abrindo inclusive essa sequência de episódios que a gente está fazendo aqui. Ela teve aqui, uma queridíssima também, uma pessoa que tem um conhecimento de causa, né, e que tem sido importante aqui. E isso não é só no dizer das pessoas mais próximas, não. A gente conversando com várias pessoas aqui na Chapada, a gente manda um salve. Ela é uma das apoiadoras desse projeto aqui junto com o Lila. E a gente já sabe que a gente está de volta aqui no Festival de Lençóis. Você tá ligado, né? Sim, tô sabendo. E vai ser um sacrifício tremendo, né? Terrível. Muito bom. Então, rapaziada, é isso aí. Vamos fazer aqui rapidamente o nosso giro dos nossos apoiadores. O giro da equipe não tá merecendo, porque tão barulhentos hoje que eu vou te falar. É viu, mesmo. rapaz? É Billy. Minha gente, vocês hoje resolveram Billy. conversar. É você, Billy. Francamente. Vamos lá. Walterson Cabeça. Revolta dos careca. Walterson Cabeça na direção técnica. Jorge Billy na direção geral e comentários nos bastidores. Suane Gomes também na direção de produção. Um auxílio luxuoso também do jovem Vitor Hugo. O solteiro mais... Calvo. O calvo mais requisitado pelas mulheres solteiras. Aproveitando aqui a resenha que nunca para aqui, o desejado da gente, né? Eu acho que a gente falou disso no episódio de Doutora Luana, mas vamos falar de novo, porque aumenta as chances do rapaz. Isso. Você, mulher solteira, que busca um partidão, um cara inteligente, culto, erudito, né? Demais. Ele é contrabaixista da Orquestra Sinfônica de Sergipe. Gente boa, a doutora Luana já tá avalizando aqui. Tem um charme que é bem particular. Bastante. Né? Principalmente aquele charme do cachoeirano que sempre fala alto pra caramba. Fala alto. Não, é presença de palco, né? Cabelo viável. Vamos deixar de resenha, vamos falar com o nosso convidado. Mas qual é o seu Instagram mesmo, Vitor Hugo? Arroba VHC da Rocha. Você que tá aí querendo conhecer, adiciona ele. Vai. Vamos lá, feito o giro da nossa equipe aqui também, um salve para Adriano Pia também, que tá dando essa força aqui junto com a gente, e a toda a equipe do Lila Orquidário, como já falei, Braulino e família e toda a rapaziada em volta, muito obrigado. Vamos fazer o giro dos nossos apoiadores rapidamente, começando por... Sennheiser, minha gente, nós somos o BahiaCast, eu falo isso assim com um orgulho tão grande. O BahiaCast é o primeiro estúdio de podcast do Brasil 100% Sennheiser. Isso foi uma escolha da Sennheiser, transformar a gente nesse estúdio pioneiro, né? Então queria agradecer por essa confiança, por acreditar nesse projeto, mandar um beijo para Daniel, Carol, Diego e toda a equipe. Pronto. E aí no decorrer do episódio... Quer falar rapidinho? Fale rapidinho. Você. Eu gosto quando você faz mandar um salve pra Winehouse, que também mandou... Do seu lado aqui, ó. Mandou aqui, eles já mandam vinhos pra gente e mandaram de Salvador pra gente aqui, ó. Que delivery fantástico. Fala um pouquinho do delivery aí deles, merece. É o seguinte, minha gente, toda sexta-feira
é delivery grátis. Então você entra no Instagram deles, @wine.in.house, você vai chegar lá, escolher, são rótulos assim escolhidos a dedo, e na sexta-feira eles mandam para sua casa inteiramente grátis. Você passa o fim de semana com sua adega abastecida. Muito bom também, Prince Adamo do Original Ateliê, aquele salve aqui de toda a equipe do BahiaCast. Prince que tá de mal comigo, mas eu te amo. Beijo. Pois bem, agora a gente pode anunciar o Vamos nosso lá. convidado, né? Minha gente, a gente tá tendo uma sorte, assim, sorte não existe, né? Não. Nem coincidência. Tá tendo uma bênção de encontrar com diversos profissionais, muitos deles muito jovens, como é o caso do nosso convidado hoje, que, apesar de jovem, já tem uma vida e obra relevantes. Né? Isso é importante. Ele não é só mais um rostinho bonito, não. Embora a gente tenha tido vários rostos bonitos aqui. Mas ele é um rostinho bonito. Ele é um rostinho, mas não é somente um rostinho bonito. Tá certo. Esse cara também já tem uma história, uma atuação como empresário, né? Como médico profissional da saúde. Ele é radiologista e a gente vai saber tudo que a gente puder saber sobre ele aqui. E vocês vão poder interagir com a gente também, mandar pergunta, enfim. Ele vai falar da especialidade dele e da experiência profissional como um todo, também como empresário. Nosso João Rafael. Seja bem-vindo ao BahiaCast. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, poder participar nesse visual, como vocês falaram, top. Então aqui no Lila Orquidário, não conhecia, fiquei impressionado, não conhecia Não o é Lila. incrível, bicho? Incrível. Na verdade, vim na Chapada tem uns 2 meses, não deu tempo, ficou a pendência de voltar. Grata surpresa, tô aqui vendo? hoje. Mais uma pergunta, você não conhecia a Chapada? Chapada conhecia já bastante, só que tinha mais de 2 anos que não vinha uns 2 meses atrás para Mucugê. E aí fomos para Mucugê, a vinícola, viemos na Chapada para uma pousada de charme e acabou que o tempo curto o Lila ficou na pendência. Tive a grata surpresa de estar aqui hoje, ser convidado e aqui no Lila, mais com uma a família vez, toda aí. Não é coincidência, né? Não existe. Tinha que acontecer. Muito bom e obrigado pelo convite. E é uma coisa curiosa, né? A gente estava falando nisso mais cedo, que tem muita gente ainda da Bahia que não conhece a Chapada. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Perfeito. Né? Mas o que é um grande pecado, né? Um grande pecado. Há 2 meses atrás, eu, quando cheguei aqui na Chapada, percebi, tinha uns 10 anos que tinha vindo na Chapada, percebi uma evolução muito grande de investimento mesmo financeiro na Chapada, projetos profissionalizados, um turismo profissionalizado, um acolhimento diferenciado. Então acabou chamando a atenção de como a Chapada, a gente estava conversando aqui antes do início, a Chapada já tem bons investimentos, mas eu acho que ainda a gente vai viver aí um grande investimento na Chapada e evolução, porque é um paraíso, não tem como não crescer ainda mais. Eu queria só pedir aqui pra galera já chegar dando like, tá? Galera, chega dando like, senta o dedo nesse like, não custa nada, não custa uma banda de real, não cai o dedo e apoia a gente, é o apoio mais fácil que você conheceu na sua vida, é chegar e dar um clique, inscrever-se, ativar o sininho e dar o like nesse vídeo que você está assistindo agora, é isso. É isso aí. Doutor João, fala um pouquinho sobre a sua especialidade, primeiro como a competência específica como profissional da saúde. Perfeito. E aí mais pra frente a gente fala sobre o outro aspecto do profissional que aí engloba a questão do empreendedorismo, essa coisa toda. Tranquilo. O senhor é radiologista? Sou radiologista, sou médico radiologista, fiz medicina, fiz radiologia e diagnóstico por imagem, então sou especialista em radiologia e diagnóstico por imagem e depois eu me subespecializei, atuo na área de diagnóstico da mulher, fetal, da parte de diagnóstico fetal, medicina fetal e pediátrica. Então, na minha formação, eu brinco que no meu consultório, as principais queixas são dor pélvica, é muito frequente, então eu trabalho muito com o público feminino, a gente trabalha muito com a questão da dor pélvica, da endometriose, infertilidade, então a gente faz exames para avaliação diagnóstica da infertilidade. Eu sou o apoio diagnóstico do ginecologista, digamos assim. E aí a gente trabalha muito com a questão de exames para infertilidade, exame das trompas. Quando a mulher engravida, a gente vai para a parte do apoio diagnóstico também da medicina fetal. Então, ultrassonografia fetais, neurosonografia fetal. Então, a gente faz uma parte especializada também do diagnóstico fetal, ressonância fetal. Então, a gente faz a parte do estudo do apoio do ultrassom, que é a ressonância, que tem indicações específicas. A gente faz muito ressonância fetal e foi um dos pioneiros aqui na Bahia, no Norte e Nordeste. E o diagnóstico pediátrico. Minha mulher é pediatra
E eu faço o apoio diagnóstico também dos pediatras, então com exame de imagem, ultrassom, tomografia, exames contrastados, radiológicos, ressonância, focado para pediatria. Por essa questão, formado e subformado para essa linha do cuidado, hoje nós temos uma atuação que eu sempre, para resumir, eu falo assim, eu atuo na linha do cuidado da saúde da mulher, da saúde infantil. Então a gestação está ali no meio, né, da mulher até a criança. Perfeito. E a gente faz essa linha do cuidado. Fundamos a clínica CSI, a Clínica de Saúde e Imagem, há aproximadamente 6 anos atrás. E muito focado em desenvolver essa questão da linha do cuidado da saúde da mulher, saúde infantil. E trazendo aí tecnologia, trazendo um aprimoramento, alguns pontos que em Salvador, mesmo sendo uma metrópole, tinha de carência na parte de alguns diagnósticos, nessa parte de mulher e infertilidade. Então a gente acabou fundando um serviço para trazer acolhimento e melhor assistência, apoiando sempre os ginecologistas, obstetras e pediatras. Deixa eu... A taça. A taça? Para cá? Perfeito. Aqui tem toda essa matemática aqui, viu, doutor? E ao vivo a gente sabe que, né? Tem essa... Você sabe que a gente, lá em Salvador, né, o nosso estúdio, a gente já sabe tudo ali, onde pode posicionar, porque já é bem tranquilo pra gente. Agora aqui... Tá acontecendo. Foi tudo novidade, né? Perfeito. Então, por isso. Deixa eu até falar, eu pedi autorização pra trazer o vinho, porque eu falei, tô indo com a família, tá tudo pra certo. Chapada. Com a tacinha A gente, de vinho, inclusive, vai tomar menos. esse vinho junto também, ó. Bota um vinho pra gente aí, ó, que a gente vai comemorar a presença do doutor. Ainda não. Eu vou até brindar. Bota um negócio pra mim, uma nesga. Atenção, 3 produção. ml. 3 ml. Rapaz, vocês Vinho estão... pra mim. Gente... Eu vou acompanhar o doutor aqui. Tá tomando coisa vinho. boa. É. Eu não sou produção, não sei se é esse, não. Não, está fechado. Enfim, mas olha só, doutor. Me explica uma coisa. Você como radiologista, por que você acabou indo por essa vertente aí da saúde da mulher e da obstetrícia, né? O que te levou para isso aí? É questão de formação mesmo ou foi uma vocação? Boa pergunta. A radiologia, ela é uma área muito tecnológica. Então a gente passa por cidades e vê assim, a ressonância moderna, a tomografia moderna, o ultrassom moderno. E na verdade uma coisa que acabou ficando um pouco esquecido é que a máquina tem que ter alguém pilotando bem entre o volante e o banco. E isso acabou ficando um pouco esquecido na radiologia. O radiologista, que é o profissional, o colega especialista assim como eu, ele ficou um pouco ali nos bastidores. E qual é a formação do radiologista? Ele é um especialista em diagnóstico. E eu sempre eu nunca gostei tanto dos bastidores, eu sempre gostei do contato com o paciente. Curioso isso, viu? Perfeito. Porque radiologista normalmente é aquele cara que entrou no curso de medicina, quer dizer, normalmente não, mas tem muito, você sabe disso. A maioria. O cara que entra, né, no curso de medicina, você sabia disso, Rasta? Que o cara que entra no curso de medicina, chega lá e ele fala, quer saber de uma... Eu não estou muito encantado com essa ideia de ficar tendo contato com o paciente e virar radiologista, porque é uma das especialidades médicas que o cara não tem muito contato com o radiologista. É uma área de apoio. Ou com o paciente. Perdão. É uma área de apoio, né? Ele fica ali recebendo exames feitos por técnicos, com a história clínica que a enfermagem normalmente adquire, e dali ele vai interpretar a imagem com aquela história clínica. Eu nunca gostei, na verdade, por que eu fui fazer radiologia? Porque eu queria neurocirurgia. Meu pai teve um problema de saúde grave quando eu estava perto de me formar. Eu não consegui, naquela época, sair de Salvador para ir fazer uma residência boa de neurocirurgia fora. Eu fiz residência de radiologia no São Rafael, no Hospital São Rafael, que era uma residência bem posicionada nacionalmente, no estado, no Norte e Nordeste. São Rafael um hospital de referência. Não é publi nem nada, mas... Pelo amor de Deus, é um hospital que de a gente referência. tem que se orgulhar. Exato. Não sei hoje como é que Com tá depois certeza. da venda. Exato. Tá? E era uma referência realmente a residência de radiologia lá. E por isso, pensando em fazer neurointervenção, ou seja, os bastidores nunca foi o intuito, eu entrei na radiologia para neurointervenção. Certo. Como cheguei na saúde da mulher ali, no diagnóstico da mulher? Sempre gostei de obstetrícia e sempre gostei de ginecologia. E aí o ultrassom me encantou muito.
Porque o ultrassom é uma ferramenta que também ficou assim popularizada e ficou difundida, mas o ultrassom é uma ferramenta que consegue tirar muito mais do que a gente vê na via de regra. Se você tiver um médico que entenda bem do diagnóstico, que entenda bem do quadro clínico, que converse com o paciente, tire dele ali a história clínica mais minuciosa, ele consegue ter na sua propedêutica, no seu exame físico, uma ferramenta que você consegue botar a mão em cima do local e ouvir o paciente. Você aperta, ele faz, ai, olha, doeu, aqui tem alguma coisa. Estou falando assim sucintamente, mas é isso mesmo. Não, mas tá claro. E aí eu comecei no ultrassom a ver que aquela ferramenta poderia dar um pouquinho mais. Um dia um professor virou pâncreas. Para avaliar o pâncreas, a ressonância é melhor. Aí um radiologista da velha guarda, que não teve ressonância na sua vida, virou para mim e falou, eu vejo todos os pâncreas. Eu dou água, distendo o estômago, faço uma janela acústica, que é o termo que se usa, e eu vejo o pâncreas melhor. No ultrassom. No ultrassom No mesmo. ultrassom. Aí eu comecei a perceber que o ultrassom poderia entregar mais se tivesse um piloto que fosse buscar mais. E dali comecei a ir, gostando de ginecologia, ultrassom transvaginal, o exame ali da mulher, comecei a buscar me refinar mais. E aí fui buscando formação, fiz residência, especialização, pós-graduação, sempre buscando refinar o ultrassom. E aí vem um ponto também, a radiologia ela formou médicos por muito tempo, formado em métodos. Eu faço ultrassom, eu faço tomografia, eu faço ressonância. E hoje não é mais a realidade e para frente nunca mais será. Eu faço o diagnóstico da mulher. Eu entendo da pelve feminina. Então eu correlaciono, faço fusão cognitiva de imagens. Eu correlaciono métodos. Eu faço ultrassom. Eu faço a ressonância. Os métodos se ensinam, se ajudam. Então na endometriose, que é um exame que o diagnóstico é a grande dificuldade, ali é uma patologia, uma doença que o exame... que a grande dificuldade da patologia está muito na dificuldade diagnóstica. Então, quando eu comecei a perceber que eu fui primeiro para a endometriose pela ressonância, aí depois eu cheguei no ultrassom, eu percebi que a ressonância me ensinava muito no ultrassom, depois eu percebi que o ultrassom me ensinava muito na ressonância, e a paciente, o contato com ela faz toda a diferença. Então, eu cheguei na radiologia de diagnóstico por imagem da mulher, por não gostar dos bastidores e querer esse contato mais próximo com a paciente e com os colegas especialistas da ginecologia. Tudo que eu falei aqui serve para a imagem pediátrica também. Então, colegas pediatras, minha esposa é pediatra, como falei, e a gente sempre ali discutindo. Acaba que a boa assistência médica passa por multidisciplinaridade. Então, o paciente, ele por si só, ele é um ser ali que ele exige multidisciplinaridade. Verdade. Não só dentro da medicina, mas áreas de apoio, como a psicologia, Braulino, a gente estava conversando lá fora mais cedo, enquanto vocês estavam aqui, sempre a multidisciplinaridade agrega muito. Perfeito. E você bota o paciente no cerne da questão. Massa. Você sabe que minha esse esposa interessante. é ginecologista obstetra. Já vou fazer esse link aí pra vocês dois. Que massa. E das boas. Eu falei esposa, foi? Foi. Não, minha noiva! É minha noiva! Falei errado, é minha noiva. Mas vai casar, já tá marcado. E careca ou não? Não, com os cabelos ao vento, porque você vai começar o tratamento com a doutora Luana já. Verdade. Os cabelos ao vento. Pense nisso. Já Ó, tô a mentalizando. imagem, mentaliza. Braulino, me ajude a reprogramar minha mente. Por favor. Então, eu queria que o senhor comentasse essa... Olha ele aí. Ele tá ali, o Braulino tá ali. Psicológica aqui, full time. Ah, meu irmão. Você sabe que você tocou num ponto assim que tem sido recursivo, essa temática tem sido recursiva aqui, que é essa questão da transdisciplinaridade, né? E inclusive ampliando esse paradigma da ciência, medicina, né? Você falou muito bem da questão da psicologia e tal. Então esse é um perfil que vai se tornar, na sua visão, cada dia mais frequente, quer dizer, mais comum. De profissionais multidisciplinares que conseguem abarcar essa questão, como você falou, da psicologia, muitas vezes da espiritualidade, como a doutora Lana colocou muito bem. Perfeito. Isso é real. a medicina do futuro? Na verdade, do hoje. Os projetos de saúde, eles têm que nascer olhando, de novo, o paciente no cerne. Então, a linha do cuidado como um todo. Eu vou trazer brasa aqui para minha sardinha. Pronto. Na endometriose, na mulher, a mulher é um ser que, eu vou usar um termo que não me entendam mal, complexo no sentido de que não é simples fazer um entendimento. Quando você vai buscar, uma mulher tem dor
dor na pelve. E a gente vai tentar buscar o diagnóstico. Não consegue muitas vezes um exame de imagem, e isso vale a pena ressaltar. Não, se um exame respondesse tudo, não existiam vários. E às vezes você realmente não consegue o diagnóstico acurado, você consegue um diagnóstico sindrômico, que é dor pélvica. É um diagnóstico sindrômico, você ainda não sabe o porquê. Você vai buscar causas infecciosas, inflamatórias, autoimunes, endometriose, que é inflamatória e afins, mas às vezes você esgota e não consegue um porquê. Quando chega no apoio da psicologia, da terapia, vai num terapeuta, atividade física, nutrição, a mulher melhora a qualidade de vida. Ela volta no seu consultório para fazer o exame de controle e você faz, e aí fez o quê? Não, cuidei de mim. A resposta é essa na imensa maioria das vezes. E vou além. Muitas vezes você consegue o diagnóstico. Você fala, eu tenho uma paciente que eu sempre repito isso, ela me ensinou muito. Ela chegou no meu consultório, ela já tinha uma ressonância de outro serviço, que outra colega que Lauda Bem fez. Ela tinha endometriose pegando intestino, ela tinha um nódulo de endometriose na cicatriz da cesárea, na parede, que doía muito. Ela chegou no ultrassom, os métodos se correlacionam, se complementam. Fui, avaliei, acrescentei pouca coisa ainda para mais, ou seja, ela realmente tinha endometriose mais extensa. Indicação cirúrgica. Essa mulher saiu do consultório para voltar para o cirurgião com a indicação cirúrgica. Um ano depois, ela aparece no meu consultório, não operou, mudou hábitos mesmo. Ela brinca, é minha paciente já há 5 anos, ela brinca, eu gosto de uma cervejinha. Segurou um pouco a cervejinha, mudou o hábito, começou a atividade física, começou a cuidar de si. Não operou. Antes de voltar no meu consultório, ela passou na ressonância, a colega da ressonância já me ligou e falou, João, deixa eu te falar um negócio, eu não estou enxergando o nódulo de endometriose na cicatriz da cesárea. E a gente, hoje até aprendendo mais, a gente já respeita que a gente não entende muita coisa ainda dessa questão evolutiva, mas a gente há anos atrás não acreditava que a endometriose regredia espontaneamente. E esse é um caso real que eu posso contar, porque eu tenho essa linha do cuidado, talvez ela esteja até assistindo, é bem atuante com a gente nas redes sociais, que ela mudando hábitos virou uma linha. Resultado, melhorou, não operou, e a qualidade de vida dela e a dor melhorou. Tenho muitos casos desses para contar? Não, mas tenho esse caso para contar. Ela voltou depois, ela mesma voltou dizendo assim, doutor João, eu soltei um pouquinho. E não aguentei, teve carnaval, soltei. Eu liberei a cervejinha, liberei a dieta, parei de fazer atividade física. Resultado, ela falou, eu acho que ela chama de danada a endometriose, eu acho que a danada se alvoroçou um pouco. É uma figura. Quando a gente vai olhar a imagem, de fato, piorou um pouquinho. Então, no corpo humano, tem muita coisa que a gente não conhece, mas a gente não pode negligenciar. Que o cuidado multidisciplinar faz parte disso, desde o espiritual realmente, não adianta depositar só no espiritual, até o orgânico. E é isso. Então, medicina é algo que pra gente é cativante no nosso dia a dia, porque nós somos desafiados todos os dias. Mas você falou, o que eu achei muito legal aí desse seu speech, foi que você... Você gosta, né, Sérgio? Serginho adora. Rapaz, isso aqui é cobra engolindo cobra. Os caras sabem tudo, velho. Você gosta. Cadê meu vinho, produção? Que assim, que eu não via antigamente. É o médico assumindo essa fragilidade que é humana. Perfeito. Né? A gente realmente... E nem daqui a 100 anos, os médicos... A ciência não vai saber tudo sobre o corpo humano, mas antes o médico se colocava num papel de uma figura mítica, né? Acima do bem e do mal. Acima do bem e do mal, em que o paciente era um mero ignorante, que chegava ali e ele, mesmo sem dominar determinadas coisas, mas ele se travestia com uma autoridade tão grande que ninguém ousava desafiar. E é muito melhor dessa maneira, né? Assumindo que a gente está numa crescente. Perfeito, não é isso? Perfeito. É isso aí. Esse é um resumo de muitas limitações que nós temos em alguns entendimentos. Porque também quando você não assume que tem desconhecimento, você não melhora. De novo, trazendo brasa para minha sardinha, quando a gente vai dar aula da dificuldade diagnóstica, um dos pontos tem uma revista técnica chamada New English que fez uma publicação em 2020 sobre endometriose falando assim, motivos para um atraso diagnóstico. A gente fala em 7 anos, a depender do centro, 7 a 12 anos de atraso diagnóstico.
do início do sintoma ao diagnóstico. E ele coloca lá 4 motivos. Quais são os 4 motivos? Que servem para a medicina como um todo. Ele coloca que não tem marcadores específicos, certo? Então você não tem um exame específico que diga isso é isso. Não tem, você tem que ter interpretação. Ele coloca a questão de sintomas não específicos, mas tem 2 pontos que são muito importantes. Está num quadrinho, eu lembro, vem a foto do artigo, que é desconhecimento. Tem muito ainda desconhecimento sobre o tema e muitos atores, não só médicos e não médicos, ainda não conhecem o tema. Eu não estou falando só de paciente, perceba. E a questão do preconceito. A questão dos estigmas. Então, o próprio médico, ele deixava algum estigma de que depositavam nele o infalível. Certo. Isso não existe. Quando a gente começa a quebrar estigmas e a gente começa a reconhecer fragilidades, a gente trabalha melhor com elas. Então, estigmas também, no caso específico da endometriose, passa por estigmas da mulher. A mulher que tem dor, a mulher que tem dor durante a relação, que muitas vezes não podia falar para o marido. Então, tanto no meio médico quanto não médico, é importante reconhecer que nós somos seres humanos falhos, com limitações, que a gente trabalha todo dia para melhorar. Ponto. Uma fala interessante. Diga aí, tem recado para você. Pode falar, velho. Tá. Não, olha no celular, não, pode falar. Qual foi? Não. O fio tá gelando. Cada uma. Eu não sou produção, resolva. Não, você gosta de vinho sem ser gelado? Porque se for, ele abre agora. Não, vinho não se gela, vinho fica em uma baixa temperatura, não é gelo. Vamos começar daí. Mas depois a gente conversa sobre isso. Aqui o doutor João não estranha não, porque aqui é uma resenha o tempo todo, né? Essa descontração o tempo todo. Mas só tocou numa questão interessante, que o doutor Áureo ontem, que foi uma grande felicidade a gente poder bater um papo com ele, o famoso doutor Áureo, ele falou uma coisa interessante que aponta nesse sentido, que eu acho que é legal a gente estabelecer essa reflexão aqui, para todo mundo que está vendo a gente agora ou a qualquer tempo. Ele fala o seguinte, que a medicina, que a ciência não é dogma. Se fosse, ele fala que, por exemplo, a religião tem um dogma que é o mesmo há 500 anos, por exemplo. E que o que faz da ciência a ciência é justamente que a ciência ela vai mudando de acordo com as descobertas. E isso me lembra uma afirmação do doutor Marcelo Gleiser, que eu espero um dia em vida entrevistar, perdi a oportunidade de entrevistar ele no Roda Baiana uma vez, que Gleiser fala o seguinte, ele tem um livro chamado A Ilha do Conhecimento, e o conceito básico da Ilha do Conhecimento é que, à medida que o nosso conhecimento humano ele vai aumentando, como se fosse uma ilha, as bordas do desconhecimento vão aumentando na mesma medida. Perfeito. Então, à medida que a gente vê hoje essa medicina integrativa, que a doutora Luana falou aqui, essas visões mais holísticas, por assim dizer, de que a gente começa a aprender que, de repente, um diagnóstico está sendo causado por alimentação, por exemplo, que não tem nada, não tem nada errado, exatamente, parece que não tem nada a ver, mas a cada momento em que a gente tem pessoas sérias, comprometidas, pesquisando em várias frentes, as relações começam a aparecer e os diagnósticos começam a ficar mais, cobrindo uma área muito mais eficiente do que se poderia fazer antes, sem essas associações, né? Quer dizer, é natural que a cada dia mais a gente vá interligando áreas de conhecimento que antes poderiam passar despercebido, por exemplo. Os profissionais não conversavam tanto, né? Parece que era isso mesmo. Talvez faltava diálogo. A gente ainda falta, tá? Então, para não parecer que hoje a gente está vivendo uma perfeição, a gente vê que ainda tem um distanciamento, falha de comunicação, a gente vê isso em todos os setores. Então, na ciência também, às vezes você vê um profissional que tem uma expertise grande em um ponto, não linkar outro ponto porque não se conversam. Talvez, e graças a Deus isso vem sendo cada vez mais, à medida que o tempo passa, vem diminuindo com a questão da aproximação, serviços que trazem na sua linha do cuidado já a questão do multidisciplinar. Por si só, você pega casos clínicos, botam dentro de uma sala profissionais, vamos discutir esse caso, e aí você vai tendo ali o apoio de cada um vai acrescentando uma coisa e você vai aprendendo. Eu aprendi muito estudando, aprendi muito lendo, aprendi muito ouvindo também colegas. Você está ali, você ouve o colega e fala, olha, que interessante. E aí quando você traz para o seu conhecimento prévio, você fala, rapaz, isso é interessante, eu ainda posso ajustar e ainda dar um retorno para ele dizendo que ele está certo, mas ainda tem um pouco mais. Então isso aí é ouvir. Em qualquer área, o ouvir é fundamental. Me permita só me estender um pouquinho nisso, porque amigo. eu naturalmente me interessei muito pela história do Dr. Elcimar,
né? E você falou na questão do preconceito, não só, e do desconhecimento, não só do profissional de saúde, né? Mas também dos não médicos, ou seja, como o comportamento, por exemplo, em relação à sexualidade e tudo isso, de qualquer forma, também retardou muito, né, a atuação desses profissionais, porque havia preconceito, por exemplo, os estigmas que você colocou, né? Então, ainda, eu lembro que o Elcimar falava muito dessa coisa da endometriose. Perfeito. Ele até sinalizava que a Marilyn Monroe, que tinha sido símbolo sexual e que o senso comum associava a uma pessoa que poderia ter uma vida sexual ativa e feliz, ela sofria muito com a endometriose a vida toda. Né? Quer dizer, então a falta desse conhecimento e a falta desse diálogo dos não médicos, da parte da sociedade não médica também, não profissional de saúde, também interfere muito nesse campo específico da sua atuação. Perfeito. Né? Elcimar foi um visionário, assim, um pesquisador nato que antecipou aí gerações de publicações. Eu tenho no meu consultório uma bibliografia de Dr. Elcimar realmente posta lá. É impressionante, mas de fato ele começou ele ouviu muitas mulheres. Eu acho que deve ter sido por aí, porque ele começou a ver que o que se normalizava não era normal. Rapaz, como é que pode ser normal um adolescente sofrer de dor, se contorcer em cima de uma cama, desmaiar? Isso não é normal. E a gente, já do outro lado, durante nossa geração aqui, a nossa faixa etária, ouvia que é porque está começando o ciclo menstrual, é porque está no começo, isso é normal. Aí depois, não, é assim mesmo, é a dor da ovulação, que até existe esse diagnóstico, mas se normalizava muito. Ele não. Ele já começou a se incomodar de, gente, não é normal viver com esse quadro clínico. Então, ele começou a pesquisar e já buscar o que aí é uma leitura minha, tá? Ele começou a fazer testes terapêuticos. Tipo, vamos usar anticoncepcional contínuo. Aí ele trouxe e defendeu o uso do anticoncepcional contínuo, não ininterrupto, que hoje é uma prática que a gente vê aí nos consultórios de ginecologia, é uma boa prática. É isso que eu ia perguntar a você, desculpe te interromper, mas assim, eu sei que não é exatamente a sua área, mas e eu sou fã, deixar registrado, de Dr. Elcimar, da Elmeco, esqueci o nome agora, que faz controle familiar. Me ajuda aí. Que fica ali na federação. A clínica dele? A CEPAR. Obrigado. CEPAR, né? Que não tem fins lucrativos. Mas a Elmeco tem, que faz os implantes hormonais, as clínicas Elcimar Coutinho e tudo mais. Sou fã dele como um cientista, sou leigo. Mas eu sei que não há consenso ainda, né? Nessa questão da mulher não menstruar. Qual é a sua opinião pessoal, técnica sobre isso, ainda que não seja um especialista? Não. Perfeito. Vamos lá. Depende o que eu quero. Qual é o meu objetivo? Aí vai muito também do diagnóstico que tenho. Eu quero fazer contracepção, controle de natalidade. Então, tanto usar o contínuo quanto usar interrupto vai alcançar o objetivo. Eu tenho dor pélvica, eu tenho endometriose, e ali faz parte do tratamento o controle da dor. A gente ainda não tem uma evidência contundente, as evidências mostram que o bloqueio hormonal anticoncepcional é uma forma de bloqueio, uma das formas de bloqueio hormonal. O bloqueio hormonal, ele trata sintoma. Então, a gente ali tem uma boa resposta num teste terapêutico de sintoma, que pode ser desde um DIU hormonal, um Mirena, por exemplo, que coloca na cavidade, até o uso de anticoncepcional ou outros hormônios. E ali você tem um controle do sintoma da paciente. Então, respondendo à pergunta de Pedro, o uso para alguns fins já estão bem estabelecidos. Como, por exemplo, agora, inclusive a conversa... Substituição. Pode. Vamos lá. O uso para alguns fins, Pedro, já está bem estabelecido. Então, olha a garrafa. Agora a conversa vai melhorar ainda mais, não é isso? Winehouse na área, desculpe, viu, doutor? Winehouse na área. Bebê, novo vinho, novo brinde. E obrigado por ter vindo, viu, doutor? Obrigado a vocês. Porque podcast a gente encara também como uma forma de utilidade pública. Perfeito. Né? A gente sabe, viu, galera, que a gente aqui, nossa conversa não substitui uma consulta, claro, né? Mas às vezes te dá aí determinados caminhos para que você
saiba, talvez, o que está acontecendo com você, eu te dê pistas. Qual profissional, né, Serginho? Procurar, né? Por onde começar. E eu sou muito atento, nós somos muito atentos a isso. E a gente te agradece por estar aqui fazendo parte dessa assistência também. A gente falou de duas pontas, certo? A ponta de quem fornece material médico, né? E do plano de saúde e o médico, certo? Só que ainda tem uma outra ponta que eu acho que acaba sendo penalizada nessa briga, que é quem paga plano de saúde. Perfeito. O usuário do plano, porque isso acaba tornando todo o processo mais caro, muitas vezes, e dessa maneira reajustes e mais reajustes, de modo que tem gente que não está conseguindo mais pagar plano por causa dos reajustes. E quanto mais a idade avança, mais caro fica, né? E, portanto, isso é uma parada insustentável, na minha opinião, né? Então, só fazendo esse adendo de que são 3 partes ainda por cima, né? Então, pô, a gente tem a necessidade do médico de ser melhor remunerado, né? Eu não conheço ninguém que trabalhe com artigos médicos, eu falo mesmo, que artigos médicos, próteses, que esteja pobre, muito pelo contrário, é jato, é não sei o que, porque justamente é nessa área que a gordura maior está, não é isso? Perfeito, perfeito. E a gente, realmente, o paciente sofre na ponta, nós somos pacientes. Também, todos nós somos nós. usuários do sistema de saúde, da saúde suplementar, dos planos de saúde. Eu tenho plano de saúde, e a gente sente isso na ponta mesmo. Quando a gente tá discutindo essa questão do rever a precificação da saúde, é muito importante que colegas da saúde entendam que o caminho mais fácil, ele não é o melhor sustentável para o sistema de saúde. Porque é mais fácil você receber um comissionamento do que você sentar em mesas de reunião de negociação. E negociar, a gente sabe que é uma arte e não é fácil. Então você tem que ir ali digamos assim, no argumento do porquê. Enquanto isso, quando você consegue o porquê, aí todo mundo ganha. Porque você traz a saúde para um preço mais sustentável, os atores médicos, planos de saúde, e aí o pessoal de material médico, equipamento e afins, tem que vir para uma realidade realmente. Porque se você tem um valor, e isso é até meio fácil de entender, se você tem um valor para comissionar, você tem um valor para economizar. Exatamente. E aí é o ponto que tem que ter essa aproximação. Em mesas de gestão, eu participo de mesas, a gente conversou muito sobre assistência e participo de mesas de assistência, colegas médicos na parte aí que eu falei do diagnóstico mulher, mas participo de mesas de gestão também. E na mesa de gestão a gente percebe que o modelo de free for service, que é o modelo de livre consumo da saúde, ele tem que acabar. Ele trouxe uma má prática de a caneta do médico tem muito poder, a caneta do profissional de saúde tem poder, e o distanciamento do médico com o preço nos trouxe um malefício. Porque o médico, muitas vezes, ele não entende da precificação. Aliás, muitas vezes não. A grande maioria não entende da precificação. Então, até conversando com colegas que atuam no Conselho Federal de Medicina, no CFM, nos CREMEBs, bons colegas que hoje estão se aproximando mais dessas instituições, uma das coisas que a gente conversa é os conselhos, o médico, ele tem que participar mais da precificação. O profissional de saúde tem que participar mais da precificação. Não dá para largar e só olhar assim, eu ganho bem. Aí o que é que o médico faz? Trabalha mais. Começa a diminuir o honorário, trabalha mais. Aí uma coisa que a gente não pode falar da classe médica é a classe médica não trabalha. Ao contrário, a classe médica trabalha muito. E para manter um ganho, ela não faz conta da hora trabalhada. Ela vai e trabalha. Exato. E o dinheiro da saúde, se você olhar para os ano passado, esse ano, os planos de saúde apresentaram dados de prejuízo, ou seja, está se gastando mais. Os médicos e os profissionais de saúde de outra área, estou falando médicos, gente, mas não médicos também, enfermeiros, psicólogos. A classe em geral está reclamando que não ganha bem. E o plano está tendo prejuízo, ou seja, esse sistema... a gente pagando caro. E a gente pagando caro. Você tá ruim para todo mundo. Para todo mundo. Meu Deus do céu. Tem que ser revista essa questão da precificação. É muito louco isso, né? A gente está falando de algo que é essencial para a nossa sociedade, né? Que é saúde, né? Quer dizer, é realmente assim um nó difícil de desatar, né? Mas eu já tinha percebido isso também, dessa coisa desses... você chamaria de cartel? Das próteses, dos equipamentos médicos? Sim.
Eu acho que daria para chamar. Ou se não chamarmos de cartel, mas de algo irresponsável. Vou ser sincero, algo irresponsável, porque quando você pesa demais o sistema em prol de se fazer fortuna, você está penalizando muita gente. Chegou ali, ó, quem chegou ali agora, meu guia do coração, o Thiago, tá ali. Beijo. Vamos bater um meu irmão, papo com ele daqui a bater um pouco. papo com a gente. Então eu acho, cara, que saúde é para fazer todo mundo ganhar dinheiro, porque Sim, você claro. é um cara que fez aí 6 anos de medicina, fez aí pelo menos 3 anos de... Trabalha muito. Trabalha pra caramba de especialização e tudo, tem que ganhar. Claro. Essa história de que médico ganha demais, eu sou... Aliás, vão dizer até que é porque minha noiva é médica, mas sem brincadeira, Sua Serginho, esposa. muito antes, minha esposa, muito antes disso, de conhecê-la, eu fiz um vídeo no Instagram, falando no Dia do Médico, dizendo que não só apenas os médicos, mas quem trabalha com a saúde tem que ser bem remunerado sim, meu irmão. A responsabilidade de se cuidar de uma vida é gigantesca para a gente ficar economizando. Agora, o material que a indústria vai lá e produz de tungstênio, não sei o que lá, não pode estar fazendo os empresários ficarem bilionários e Sim. os médicos que estão ali na linha de frente Sim. ralando e adoecendo porque trabalha muito. Mas enfim, é só um desabafo. Não, e e a o gente... doutor Áureo ontem, inclusive, falou uma coisa interessante, que ele disse assim, que a partir do momento que o médico, que a pessoa passa em medicina, diz que a qualidade de vida piora muito, ele falou isso. porque a perspectiva de trabalhar muitas horas, né? Assim, Perfeito. Perder noite pra pô, caramba. e é um paradoxo fundamental, porque esses profissionais de saúde, que a partir do momento que escolhem a profissão, passam a ter uma saúde deteriorada, né? É um paradoxo. Ou seja, estranho, né, velho? eu até não falo de remuneração, Pedro. Eu falo muito de sustentabilidade do processo. E qualidade de vida. E qualidade de vida. Então, os profissionais de saúde, eles têm que ter um ganho compatível com uma remuneração que seja sustentável, porque essa questão também de ficar aditivando hora em cima para manter, porque o compromisso ele já existe, as pessoas têm escola para pagar, as pessoas têm, e ainda existe o seguinte, a discrepância, se for um médico que não tenha um filho numa boa escola, ainda tem o julgamento de não é um bom Da profissional. sociedade, Então tem que ser sustentável. Eu acho que individualizar, olha, eu sou um profissional que eu me especializo mais, vou mais atrás, me faço mais referências, tenho casos mais difíceis, eu ganho mais. Não, eu sou um profissional, bom profissional, minha atuação é aqui e eu tenho minha programação de trabalho e prezo pela qualidade de vida ainda mais, eu tenho que ter um ganho sustentável. Sim. Então a palavra é sustentabilidade. Acaba sendo sustentável para todo mundo, do profissional de saúde ao paciente. A gente tem pergunta aqui, tá? Pode mandar. A gente tem aqui Márcio Cerqueira, JR e CSI referência. Ô Bill, ele botou assim, você é diferente dos iguais. Foi Márcio Cerqueira. É um querido. A gente tem aqui também Ludmila Carneiro, muito orgulho de você e toda a nossa trajetória. Minha esposa. Que coisa bonita. Aí é a que mais vale, né? Aí é a que mais vale. Aí é, tá. Aqui a gente tem Juliana Souza. A melhor remuneração é essa, né? Essa é. Quais partes do corpo podem ser afetadas pela endometriose? Boa pergunta. Boa pergunta. Bem, a endometriose é uma doença inflamatória, até para deixar aqui mais ou menos resumido, que o tecido endometrial, aquele que descama e que a mulher menstrua, que sai, ele se desenvolve em locais não usuais, que não deveria se desenvolver. Pode ser na parede do útero, aí se chama na verdade de adenomiose, e quando é fora do útero é endometriose. Quando é no ovário, endometrioma. Quando é na cavidade e na membrana que recobre a cavidade, o peritônio, ela pode ser desde superficial a mais profunda, resumindo. E esse tecido, essa célula, ela acaba que a gente ainda não sabe bem o porquê, existem teorias, tá? E nessas teorias parece que algumas vezes a célula ela meio que se transforma no endométrio em locais distantes. Por exemplo, pode acontecer na base do pulmão, no diafragma. Só, e aí, ou se acredita também que essa célula, vou aqui falar de forma que fique mais clara, pega ali um toboágua dentro do abdômen e vai carreando e se implanta no diafragma, na base do pulmão. Então, a gente não sabe bem o porquê, mas a verdade é que existe endometriose do lado direito, na base do pulmão, no diafragma. sempre do lado direito, é?
até hoje, o lado esquerdo, a gente não tem uma referência, não conhece. É onde eu acredito na teoria que, de fato, parece que é uma célula que é carreada até lá. Porque no movimento de líquidos peritoneais, o lado direito é um local que acumula mais líquido. Ela parece se implantar ali e se desenvolver. Mas isso é teoria, tá, pessoal? Tá. Aqui a gente não tem a exatidão. Tá. Ou seja, pode aparecer endometriose em várias partes do corpo. Próximo da cavidade abdominal, a gente tem alguns sítios, tá? Entendi. E aí pode ter no ovário, pode ter no intestino, desde o delgado, que é o intestino mais alto, e aí principalmente ali no intestino mais final, no íleo terminal, pegando apêndice, pode ser um diagnóstico diferencial de apendicite, pegando seco, pegando principalmente ali reto sigmoide, que é o local mais comum do intestino, que pode levar desde sangue nas fezes até quadros obstrutivos. Então, às vezes, a mulher pode ter uma obstrução intestinal por conta de endometriose. Caramba. Confunde com câncer, quando olha lá na imagem, você fala, rapaz, isso é endometriose, isso é câncer, aí é onde tem que ter alguém com mais expertise para ajudar na diferenciação. E atrás do útero ali, pega trompas, aí a gente fala de infertilidade, é uma das causas. Pega o próprio útero, também uma das causas de infertilidade. A vagina causa dor na relação sexual, na penetração mais profunda, que é a dispareunia de profundidade. Então, é uma patologia realmente complexa, que nos traz o desafio do diagnóstico, e ouvir a paciente é muito importante, as queixas dela. A gente tem também uma pergunta de Max aqui, uma pergunta ao doutor João Rafael: o que causa a endometriose? Você vê que endometriose é um mal mesmo, porque todo mundo perguntando, né? Pedro, a endometriose acomete 10 a 15% das mulheres. Caramba, é muita gente sofrendo, né? É muita dor, né? Muita dor. Exato. E pense que a gente está falando de algo similar a diabetes na mulher. Verdade. Então o mês de março é um mês de incentivo, de promoção à saúde da endometriose, e não é à toa, não, é porque a gente tem que falar mesmo. E o que causa, indo para a fisiopatologia, uma das teorias é que quando esse tecido que eu falei, ele descama, em vez de ele desce para a vagina e sai ali o sangue, parece que ele também tem um refluxo. E aí quando ele reflui, ele volta pelas trompas, cai na cavidade abdominal, e ali algumas mulheres com predisposição, aí tem fatores do sistema imunológico, tem fatores genéticos que acabam predispondo a essa célula se implantar ali e se desenvolver. Ou seja, é preciso uma certa permeabilidade para que isso aconteça ou não? O que a gente acredita é que todas as mulheres acabam tendo esse refluxo. Mas algumas desenvolvem, a gente ainda não sabe bem o porquê, passa da imunologia à genética, mas se a gente for falar, é uma doença estimulada por hormônio, por estrogênio. Então, falando aqui uma informação importante, é fatores de risco. História familiar, né, a questão genética, mas sobrepeso. Então, a mulher que tem sobrepeso, que tem mais tecido adiposo, é uma mulher que produz, ela faz aromatização, ela produz mais hormônio, mais estrogênio, é um ponto. Então, sobrepeso é um fator de risco. Aí, tabagismo, alimentação, e existem outros fatores de risco. Por isso que é muito importante a questão de tenho dor, não normalizar a dor. Se eu tenho dor, eu procuro um profissional médico e eu faço esse acompanhamento para o diagnóstico precoce. Diagnosticar precocemente é igual a melhor controle, melhor prognóstico, melhor evolução e controlar os fatores de risco. Então, quem tiver dor pélvica, dificuldade em engravidar, procurar um profissional. O que é interessante é que a gente está tendo aqui um segundo podcast, um segundo profissional de uma área, né, distinta, e que coloca uma perspectiva que parece muito geral na medicina, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na história de Aristides Maltês, a gente pensa que desde o início, desde quando não se tratava câncer até hoje, uma perspectiva crucial para a cura é o diagnóstico precoce, ou seja, essa coisa da prevenção, né, de forma geral, para a saúde, né? Você está falando com uma profissional de saúde de uma área distinta, mas a prevenção e o acompanhamento regular, né, é fundamental para se manter a saúde, né? Quer dizer, tem uma coisa que as pessoas precisam até entender melhor para a gente realmente ajudar a nível populacional. Existe o rastreio
o exame de rastreio. É aquele exame que eu faço todo ano, ou a periodicidade pode mudar, porque esse exame mostra que ele muda a história, quando ele tem capacidade de diagnosticar e a nível populacional mudar a história natural da doença. Então, a nível de mortalidade, a nível de prognóstico. E existe a questão do diagnóstico precoce. Os dois são importantes. A gente só tem que dissociar porque, por exemplo, no Outubro Rosa, mamografia. Mamografia é indicado todo ano e é uma prática recomendada porque é um exame de rastreio à mulher ali dos 40 aos 69 anos e ele mostrou que ele muda a nível populacional mortalidade e redução de risco para o público feminino no câncer de mama. Preventivo. Já existe uma prática também que é uma boa prática do diagnóstico precoce, que é fazer consultas periódicas, o médico ouvir a paciente e buscar ali fazer o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce que passa por aí diversas patologias, no caso da endometriose, por fazer exames específicos para trazer um diagnóstico de forma mais precoce e evitar maiores complicações. Então, todo mundo pensa que a endometriose é uma doença 100% cirúrgica, né? Ficou meio... As mulheres, quando ouvem, tem um diagnóstico de endometriose, pensa, poxa, eu vou fazer uma cirurgia. Não é. É uma doença com tratamento, na maioria das vezes, clínicos, com algumas indicações cirúrgicas. Quando você diagnostica precocemente, a cirurgia acaba que muitas vezes ela não vem a acontecer, porque você controla, e aí com as terapias multidisciplinares, e também previne complicações como a infertilidade, por exemplo. Muitas mulheres chegam no consultório diagnóstico por dificuldade de engravidar. Ou seja, já pode estar bem avançado, né? Já pode estar mais avançado e já vem na dificuldade. A gente tem mais pergunta aqui. Pode Manda mandar. ver. Vamos tentar... Perguntar aí. Vamos tentar prestigiar todo mundo que Vamos, mandou todos pergunta. que nós Essas vieram pelo Instagram, tá? Tá. Como são os exames das trompas? Dói? Quando precisa fazer? Patrícia, beijo, Patrícia. É uma pergunta que, inclusive, também fazem com frequência, até nas nossas redes sociais. Existe uma coisa... toda mulher em investigação de infertilidade, ela procura um ginecologista, normalmente um festileuta, e ela começa ali uma investigação de avaliação. Para engravidar, precisa ter trompa, né? Porque o óvulo do espermatozoide tem que se encontrar. A trompa está entre ali o ovário e o útero, e esse meio do caminho ele tem que ser funcional para vias naturais acontecerem. Então, a indicação do exame das trompas acontece na imensa maioria das mulheres. É um exame inicial para a mulher que quer engravidar. O querer engravidar, o fazer o exame é algo que ficou... Esse exame das trompas, por muito tempo na medicina, ele ficou meio com um mito de doer muito, de não ser um exame ambulatorial, de a mulher muitas vezes ter um desconforto muito grande. Isso na história da medicina ficou para trás. Então talvez Patrícia está perguntando aí porque pediram o exame dela e ela foi procurar no Dr. Google e o Dr. Google trouxe um histórico do como era. Então, Patrícia... Dr. Google, um bom inimigo dos médicos hoje em dia, não? Muitas vezes. Porque Isso daqui a pouco. Exato, muitas vezes porque traz informações. Hoje nós vivemos uma sociedade que a informação, e aqui a gente está fazendo podcast com assuntos super sérios, então você vê que tem uma responsabilidade na informação que a gente traz. Informação é algo muito importante, mas também a gente está vivendo uma época que tem informações de todos os tipos. Então, no caso, eu falo para as pessoas assim, eu faço todo dia exames das trompas. E todo dia eu repito a mesma frase, é muito importante desmistificar. O que o Google traz não é a realidade do hoje. Então, Patrícia, procure um consultório especializado, porque é um exame ambulatorial. A questão da dor, na imensa maioria das vezes, é um exame bem tolerado e sem dor. Até para colegas ginecologistas que ouvem falar do histórico do como era, é importante a gente diferenciar o como é hoje. Os materiais evoluíram, a técnica evoluiu, a questão da humanização do procedimento evoluiu, e é um procedimento ambulatorial que nós fazemos uma média de 7 a 10 por dia e, graças a Deus, com bons resultados. Até para me permita, é um exame que, se bem feito, ele é divisor de águas na questão da condução, porque se você não tem trompa, é igual a evoluir para ter mais recursos, como, por exemplo, a fertilização in vitro, mas se você tem trompas, para a mulher, para a ginecologista, é uma sinalização de
pode seguir, porque aqui. pode ir por vias usuais e tradicionais, normais, de conseguir engravidar. Muitas vezes, até se bem feito, não é a finalidade do exame, mas pode aumentar a taxa de chances de gravidez, porque às vezes o líquido, quando entra, acaba ajudando a desobstruir. Entendi. Agora sim, ó, aqui é como eu disse, é sinceridade máxima. E esse negócio tem exames, eu sei que tem muito exame que evoluiu muito, mas tem uns exames na medicina, rapaz, que são as coisas medievais. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui no urologista, o cara me passou um exame lá, não sei o que, eu fui ver como era, né, cara? Eu fui pro Dr. Google pra ver como era, né? Que aí não, vamos pesquisar aí HPV. Aí ela, meu amigo, queriam meter um canudo na minha uretra e girar. Aí eu disse, aí não. Aí não tem negociação. Isso. Então, assim, eu tenho uma esperança de que a medicina também evolua em outros aspectos. A própria endoscopia, se não tivesse o Propofol, como muita gente já fez sem Propofol, meu irmão, é coisa medieval. Não? Perfeito. Mas que bom que muita coisa evoluiu, né? Posso Deve. fazer Deve. um parênteses aqui? Porque o senhor falou, a gente estava conversando a questão do Dr. Google, e que faz parte de uma nova realidade, né? Que é a realidade virtual, que hoje toda e qualquer comunicação de qualquer profissional, se você vai vender uma xícara ou você vai, enfim, vai comunicar qualquer conteúdo de qualquer área profissional ou não, até pessoal também, de comportamento, enfim, você tem que ir para a rede social. Como é que você avalia o impacto da rede social no exercício da medicina e em particular da tua especialidade? Boa pergunta mesmo. A gente tem informação, de novo, que a gente está discutindo. A gente tem que ter muito cuidado com a informação. Eu digo que a gente está vivendo uma época também de medicina baseada em evidências superficiais. O que é isso? A gente está pegando qualquer evidência e transformando numa verdade absoluta. E a gente está vendo isso nas redes sociais. Não dá para não ter cuidado com isso. Porque Pedro falou agora da questão dos exames que são desconfortáveis, é uma realidade, não sei se isso vai mudar. Eu sei que tende a melhorar, mas tem alguns pontos que realmente você tem que chegar até o sítio de lesão para tirar o diagnóstico da biópsia, histológico. Esse diagnóstico não vai deixar de existir. E aí a gente vê... Má notícia. Não gostei disso não, de ouvir isso não, doutor. Depois eu vou falar sobre biópsia de próstata e a gente vai ver que tem uma boa notícia sobre biópsia de próstata. Vamos lá. Mas que eu espero que nenhum de nós venhamos a precisar, mas algum amigo pode. Então, a informação em redes sociais acabou que nós temos referências de profissionais que se tornaram referências por conta da rede social. Algumas vezes, eu super acho benéfico. Eu acho que é importante qualquer meio de divulgação, e a área de vocês é espetacular, porque vocês levam informação. Qualquer meio que ajude a divulgar boas práticas, ele é muito bem-vindo. Mas o filtro tem que existir. E quando você traz uma questão de profissionais que trazem verdades que, por questões comerciais, botam pacientes em risco, eu sou quadrado nesse ponto. Então, até a aproximação com alguns colegas, eu já tive alguns convites de colegas, não vou aqui citar áreas nem especialidades, que eu neguei por olhar a rede social e falar assim, rapaz, tô fora. Isso aqui é voo de galinha. A gente, graças a Deus, tem uma prática sustentável e uma prática sustentável do ponto de vista assistencial, ou seja, uma boa prática, e a gente procura sustentabilidade financeira. Mas não adianta o ganho sem que você está causando malefício. Ali na frente isso cai. Pode demorar 1, 2, 3, 10 anos, mas essa conta chega. Então, o que eu tenho a dizer, assim, como uma recomendação para os pacientes, para as pessoas que estão nos assistindo, procurem ter cuidado com a referência que você busca. Não olhe só para a rede social. Ouçam opiniões de pessoas próximas e opiniões de outros profissionais, porque a boa prática ela circula no meio da saúde. Isso. Então você vai ver que o próprio colega ele é uma boa referência. Se ligar para todo mundo tem um colega enfermeiro, médico, psicólogo, terapeuta, dentista, ligar e falar assim: você já ouviu falar? Conhece alguém da área que possa me dar uma referência?
Então, a referência da rede social hoje tem que ter muito cuidado. Eu acho que a grande lição que fica para todo mundo que está assistindo a gente é que nem todo médico bem-sucedido nas redes sociais é bem-sucedido nas suas condutas, né? Então eu acho que isso é importante e as pessoas não estão sabendo separar essa coisa não. O médico blogueiro é uma grande tentação para as pessoas. Perfeito. A pessoa vê ali o cara, meu irmão, você tem um cinto da Gucci desse tamanho, tem um negócio assim que você bate o olho aí você vê. Não vou citar nomes. Nossa pediatra de mas nós plantão está sabemos ali dando quem risada é. também. Nossa pediatra tá sabendo aí. É Ludmilla? Ludmilla. Cintos Ludmilla tá da ali. Gucci enormes. Ludmilla, acho que ela quer fazer uma observação aí. Se quiser, viu, fica à vontade. Pode participar. Temos mais pergunta, vamos correr contra o Deixa eu tempo. até falar uma Vamos. coisa sobre pediatria. A pediatria, né, e aí ressalto aqui, todos os colegas pediatras, é uma das áreas da medicina que ficou blindada, por incrível que pareça, é mesmo. mais do que outras áreas. Verdade. Porque a criança, o filho é nosso maior patrimônio. Então, existe uma preocupação ainda do filho. Até que essa barreira está sendo furada, mas ainda não é a imensa maioria. E olhe que na pediatria, se você for buscar, as práticas ainda são práticas mais cuidadosas. Porque é o filho de alguém. É o filho, pô. Então, olhe para a pediatria e você vê aí profissionais. Minha esposa é uma grande profissional, uma das grandes referências. Vamos aí, fazer a sou publi fã. dela. Doutora Ludmilla Carneiro. Doutora Ludmilla Carneiro. Atende na Clínica de Saúde e Imagem. Quem quiser, só procurar. Boa. Mas A gente está de volta aqui, viu, Ludmilla? Com um Participar. período de tempo maior, você vem aqui também. Mas ninguém, você resumir, ninguém bota o filho no fogo, né? você não vê prótese. Pronto. Eu vou botar prótese material. Então, olha para a pediatria e tenta levar isso para o resto da medicina, porque Rapaz, excelente. é mais ou menos o que deve ser. O que eu vejo, estendendo um pouco essa questão da rede social, é que o cara se torna celebridade e passa a acreditar na própria personagem, né? Também. Eu tenho uma filha de quase 20 anos, então ela me... Pai, esse profissional aqui, então, por exemplo, na área de cirurgia plástica, por exemplo. Então a gente tem caras que viraram sumidades, né? E que passam ali por conta dessa influência, quem está falando do digital influência, né? Passa a influenciar as pessoas de tal forma que muitas vezes a ética não acompanha na mesma medida, né? Então isso é E bastante... não estou aqui dizendo que, de novo, não é importante. Pelo contrário, até minha esposa me cobra. Vocês são famosos no Instagram? Vocês? Não. Mas vocês têm uma boa interação com tem uma o boa seu interação, público-alvo? exato, uma boa interação. E a gente faz um trabalho de informação responsável. Meu grande atraso de não soltar tanta informação na rede social, vou aqui expor para todo mundo, é ter muito cuidado com a informação. Então a gente tem uma assessoria de imprensa top, mas essa assessoria, Legal quando nos mandam textos, a revisão, ela de fato é feita com muito cuidado, porque ali... graças a Deus, a gente tem uma boa referência com colegas, inclusive colegas vão ler e vão mudar suas práticas muitas vezes, porque quando a colega acredita na sua referência, fala, poxa, não sabia. Então, hoje a rede social é muito importante, é uma fonte de levar informação, não tiro aliás, dou o mérito das redes sociais e das mídias sociais. Contudo, a gente só tem que começar a falar mais sobre o cuidado da informação para que o paciente tenha esse cuidado. Perfeito. Temos mais pergunta aqui. Vamos valorizar as perguntas, Vamos lá? porque o tempo Urge. né? A gente já pedindo desculpa a todo mundo e ao mas nosso doutor João, que está super interessante o papo. Tá bom demais. Mas a conversar sobre ideia desses episódios, vários episódios ao dia, isso. Como é já que você chama mesmo? Do episódio curto? shorts. A ideia dos shorts aqui foi justamente na tentativa da gente abarcar o máximo de informação possível de profissionais, né, de diversas áreas, como já falei, para a gente ter um mosaico mais rico, apresentar para o público do Bahia Cast. Perfeito. E com isso aventar a possibilidade de a gente voltar. A gente já sabe que a gente volta em outubro e isso é importante para a gente trazer. Inclusive, Ludmilla já está convidada, viu, João? Ludmilla está convidada. Doutora viu? Lud! Vamos Doutora passar um Lud, tempo vamos falar maior dos em pequenos. outubro e esse processo aqui de fidelização do público, de informar o público da Chapada que já é uma possibilidade real a gente ter um podcast como... né? Nos sigam nas redes sociais, João Rafael Sim, Carneiro. A gente fala pronto. muito sobre realmente dor pélvica, infertilidade, exame das trompas, que foi a dúvida de uma das pessoas que estão nos assistindo. E Ludmilla fala muito também sobre saúde infantil, Ludmilla Rosas Carneiro. Massa. Manda, Vamos João. lá, Vânia tem uma pergunta aqui. Ó. Fiz esterectomia total e retirei focos de endometriose. A endometriose pode voltar ou tô livre? Muito boa pergunta. Bem, a endometriose é uma doença que a cirurgia não é curativa.
Tá? Essa é uma notícia que a gente sempre fala assim, de forma muito clara, até porque quando a expectativa de entrar no centro cirúrgico, sair e dizer nunca mais ter endometriose, gera a negligência de não vou me cuidar mais para não ter. Então, é importante ressaltar que a cirurgia ela tem o objetivo de ser radical em ressecar ou todos os focos, ou a imensa maioria dos focos, mas tentar, principalmente mulheres que não engravidaram ou que ainda têm interesse de engravidar, tentar preservar o máximo possível o sistema reprodutor e, obviamente, órgãos como o intestino que a gente falou. É uma cirurgia que não pode ser mutilante. Então, a cirurgia ela não é curativa, mas também não podemos deixar de ter o cuidado de dizer que ela muitas vezes é indicada e é importante não perder a indicação, porque senão tem complicações como uma obstrução intestinal. Mais uma pergunta aqui. Eu vou adiantando aqui, tá? Porque eu acho muito legal as pessoas que participam e eu acho fundamental a gente tentar esgotar as perguntas. Perguntar aí. Milena, essa inclusive, viu, doutor, eu vou responder e você me corrige se eu estiver errado, Perfeito. tá bom? Tenho muita dor, Milena, tenho muita dor pélvica, pode ser endometriose? Pode, tá certo? Perfeito, mas não dá... Poder pode. Poder pode, exato. E tem que ser lembrado. É a questão que a gente falou do desconhecimento. Então, começar a lembrar que a possibilidade de endometriose, adolescentes tenham muita dor pélvica, não normalizar. A fala é essa, pode ser endometriose. Agora, não negligenciar outros diagnósticos. Certo. Tá? Ou seja, tem que investigar. Tem que investigar. Pronto, mais uma. Marcela, tenho endometriose, posso engravidar? Pode, e também é outra coisa que, assim como eu falei, que tem endometriose, as pessoas começaram a linkar como precisar de cirurgia, e não é essa a realidade, não pode perder a necessidade cirúrgica, mas nem sempre é cirúrgico. E quanto à gravidez, ter endometriose não é igual a ser infértil, nem de perto. A gente fala de 5 a 50%. Tá? A gente fala de 5 a 50% das mulheres em relação à correlação de dificuldade de engravidar, quem tem endometriose. Então perceba que não é 100%. Aí é refinar o estadiamento da doença, onde é que acomete a endometriose, refinar a questão da avaliação da anatomia da pelve feminina, o fator tubário eu já chamar de paciente, que um ouvinte perguntou, a questão do exame das trompas, e daí gerar a estratégia de condução para conseguir engravidar. Então, ter endometriose é possível engravidar totalmente. A resposta é essa. Massa. E tem mais duas perguntas aqui que eu acho que são legais, que eu também estou curioso, e eu acho que Serginho também, porque a gente tem uma simbiose aqui. Como surgiu a CSI e para onde caminha a CSI? Ou seja, quais são os próximos passos? Eu tenho muito interesse de ouvir médicos que são jovens e médicos que são empreendedores, porque eu acho que isso mostra um pouco qual é o norte hoje da medicina, né? Qual é o farol da medicina. Então fica aí essa pergunta que eu acho legal. Valeu. Pedro, nós somos, inclusive, te seguia nas redes sociais. Ah, que massa. Nós somos brotenses. Pera aí, rapaz, vem cá. Já te amo. Já te amo. Se você fosse do Horto, eu ia me levantar agora e deixar Serginho com você. Nasci, vou até contando aqui resumidamente, eu nasci no Alto do Saldanha. Meu pai era comerciante e ali perto da Cruz da Redenção, então nasci, meu pai tinha um mercadinho ali dentro do Alto, eu morava perto do INSS, ali perto da igreja de Brotas. Sei bem onde é. No Jardim Madalena. E meu pai comerciante, nasci nesse meio assim do comércio e fiz medicina por uma questão até ele tentou me levar para o comércio muito cedo e a gente não se entendeu muito. A gente inaugurou um mercadinho ali em Brotas, eu tinha 17 anos e ele sempre ali tentando me levar para o lado do comércio, eu decidi fazer medicina. Fui para medicina, mas sempre com um pezinho no comércio. No empreendedorismo. Exato. Então vem de meio de cultura mesmo familiar. Ele teve problema de saúde, acabou que ele já tinha um projeto de clínica em Brotas por uma questão familiar mesmo e até por uma questão ele precisava dar algo para ali para a comunidade do Alto do Saldanha. Ele ficou doente, faleceu
eu me formei em medicina, minha esposa era minha colega de turma, Vocês estudaram onde? nós fizemos FTC, Faculdade de Tecnologia e Ciência, e nesse processo, Ludmila, ela quis sempre morar em Salvador, eu até pensei em ir para o interior, com o pé no comércio, eu comecei a olhar para a especialidade da radiologia e o empresariar. Tinha a questão do projeto familiar, nasceu a CSI, a Clínica de Saúde e Imagem, ela nasceu primeiro no Alto do Saldanha, porque a gente não tinha recurso, e era o que tínhamos para começar. Então nós começamos no local que a gente começou um consultório de ultrassom e um consultório de pediatria. Dali a gente começou com 2 funcionários, foi começando a girar. Compramos na Dom João VI, ali na principal de Brotas. Que é bom que tem bastante fluxo. Né? Bastante fluxo e graças a Deus hoje a gente realmente tem muito fluxo. Começamos a clínica começou nesse local e a gente nunca intitulou como algo popular, porque a gente queria já dar qualidade e atendimento de fato especializado. Um dia eu cheguei na clínica, nesse local, que é um local populoso onde nasceu, e tinha 2 carros de grande porte. Tinha uma Land Rover e um SW4. E aí ela dá risada, até tá ali dando risada, porque eu olhei para ela e falei assim, Lu, deixa eu te contar um negócio. E graças à questão profissional, a gente acabou atraindo esse perfil de paciente. Falei, Lu, eu acho que a gente vai ter que galgar aí investimento, arranjar algum lugar para crescer a clínica. Nasci em Brotas, passando pela rua, a gente pensando onde botar em Salvador, a clínica, passando pela rua, uma senhorinha me perguntou, me viu criança, falou assim, olha Rafa, como é que tá a família, coisa e tal. Na verdade me perguntou, você é doutor Rafael? Eu falei, sou. Rapaz, te vi pequena, aí começou a conversar, ela tinha 90 anos, eu perguntei a ela, e aí, tá aqui sozinha, meu filho tá morando em tal local, tô aqui só, tô querendo morar com ele, tô querendo vender a casa. Aí eu falei, poxa, beleza, ele tá aqui que dia? Amanhã. Passei, a gente acabou comprando essa casa, acabou construindo do zero. Criamos, hoje a gente tem uma clínica realmente com porte bacana, que cuida da linha do cuidado da mulher, desde a consulta, da ginecologia até exames e procedimentos. Saúde infantil também, obstétrico. Fica onde? Fica em Brotas. Rapaz, o cara é brotense mesmo. E quando eu pensei, eu comprei um imóvel na época, Pandemia. no Itaigara. Tá. Foi em 2020, na verdade antes disso. E a gente quase que leva a clínica para o Itaigara, 2019. A gente quase leva a clínica para o Itaigara. O ser brotense e o quanto... Pedro, vou abrir uma coisa aqui. Eu abri a clínica e ela começou a se pagar no primeiro dia. Graças a Deus, E graças irmão. a Brotas. É isso aí, porque é um público fiel que não quer sair do bairro, Exato. né? É um público diverso pra caramba, então e numeroso, né? Perfeito. Então, eu falei, ó, Lu, ela mesma concordou em não sair dali da localidade, e a gente foi para a rua principal de Brotas, a gente está a 3 minutos da CM, eu sempre digo isso, subiu, chegou. Subiu pela Cruz da Redenção, Cruz da Redenção. 3 minutos, então a gente atende hoje um público estado, recebo muitos pacientes daqui da Chapada, foi um dos pontos que eu vim na Chapada me aproximar de algumas questões de investimento aqui de saúde. Que são agora da pergunta os próximos passos. Exato, então a gente hoje ampliando Brotas, evoluindo para um DEI em questão de saúde, muito focado na saúde da mulher infantil, a gente está ampliando, hoje implantando equipamentos, ressonância magnética com inteligência artificial, tomografia, na linha do cuidado. Chegou um convidado aí, viu? É o amor Chegou de um papai. convidado aí, ó. Ó o convidado, rapaz. Invasão no estúdio, Serginho. Vai deixar, Serginho? Ó, ele quer passear, não quer ficar. Cuidado. Eita. E aí, então, a gente hoje está investindo muito. Hoje, temos 3.000 metros de área hoje lá em Brotas, na Dom João VI. Caramba, parabéns. E a gente está botando hoje ressonância, tomografia, consultórios, expandindo consultórios. Esse tomógrafo é um negócio barato, né? Não. E ressonância pior. Meu Deus do céu. E abrimos um consultório, expandimos há pouco tempo no Itaigara, no Espastê, a parte de saúde infantil. Abrimos um núcleo de saúde, estava falando com o Braulino, saúde infantil, a parte de neuro, saúde mental da criança. E agora, inaugurando aí, próximo mês, uma CSI no CEO, Shop Salvador. Então também já mais direcionado para o diagnóstico da mulher e fetal.
e pensando em alguma coisa aí de interiorizar a saúde de qualidade. De repente a Chapada pode esperar que... É um dos pontos que a gente está avaliando. Maravilha. Me permitam falar o seguinte, a gente sempre está falando de saúde, existe o projeto dos grandes grupos hoje na saúde, que é a questão de grupos que compraram hospitais, a maior parte dos hospitais de Salvador foram comprados e alguns do interior, e eu considero que projetos médicos não podem deixar de existir. Então, projetos com liderança médica, que lá atrás a gente ouvia grandes nomes assim de lideranças empresariais na medicina, médicos, isso acabou que hoje está deixando de existir, contudo não deve deixar de existir, porque traz um DNA que é muito importante para o paciente e para a saúde. Inclusive segura também a concorrência do mercado só muito financeiro. Então, esse mercado dos projetos de liderança médica, a gente tem que ressaltar e não pode deixar de existir. Que massa. Que massa, né? A gente podia ficar bem mais tempo aqui Outubro. absorvendo os nossos conhecimentos aqui do nosso Dr. João. Mas, como vocês sabem, a gente tem uma limitação de tempo justamente para poder a gente ter mais de um episódio por dia. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos arrancar essa confissão do Dr. João de que ele pode voltar aqui Será com um a prazer. Ludmilla também, que já estão convidados em outubro. Será um prazer. Ou mesmo lá em Salvador, no nosso estúdio, não é? Também. De onde a gente manda frequentemente, né? A maior parte do tempo. Doutor, é só agradecer mesmo. Né? Obrigado a vocês pelo convite, Serginho, Pedro, e parabéns a vocês pela condução, não só do evento aqui na Chapada. Confesso que podcast é uma coisa que eu não tinha participado antes, e quando vocês me fizeram um convite, ainda fui assistir ainda mais. Conversei com colegas que assistem muito vocês, colegas bem posicionados do ponto de vista, inclusive, assim, de empresários, pessoas formadores de opinião, e parabenizo aí o trabalho de vocês. Parabéns. Bom, só a última informação é feliz. que eu morei em Campinas de Brotas, né? Isso faz de mim um... Brotense. Quem já foi brotense sempre será brotense? Sempre será brotense, Então- em termos de alma. Não é uma questão geolocalizada. Então entenda podemos finalizar com aquela nossa oração, né? isso. Podemos. Podemos? Podemos. Obrigado, Diá. Já, amém. Obrigado, doutor João. Amém. Ah, Mas só família. queria fazer uma última. Pronto, fica à vontade. Rápido. Né? Uma coisa que eu acho muito legal, e eu sempre digo, minha missa é de corpo presente, e a gente não se conhece, mas nesse papo nos conhecemos um pouco. O que eu acho muito legal é essa movimentação dos médicos jovens, em que hoje a gente ouviu também a doutora Luana, que eu também não conhecia, tive o prazer de conhecer aqui, em que a medicina, num passado lá de Dr. Áureo, era uma medicina mais humana, né, e mais integrativa, onde parecia-se que a pessoa tinha mais tempo, o médico tinha mais tempo de olhar para você, tocar você, né, fazer uma avaliação sua mais humana, espiritual, seja como for. E aí depois a gente veio para um lado mais mercantil da medicina. E me parece que os médicos novos estão retomando, de alguma maneira, esse raciocínio integral, humano, do toque, né, de uma evolução mesmo humana e científica, né, do tratar de nós que somos seres humanos. Parece que em determinado momento houve um hiato. Esqueceram que a gente éramos seres humanos, para sermos tratados como números. Né? Então eu te parabenizo por isso, por trazer essa visão mais humana e mais integral, né? Não sei se você teve essa sensação também. Total, você né? ganhou até cafuné hoje. Eu ganhei cafuné de doutora Luana. Continuaremos e peço a ajuda de vocês, de fato, que a gente consiga falar mais sobre a questão de sustentabilidade da saúde e de projetos médicos. Tenho bons outros colegas que também seriam interessantes vocês conversarem. Portas abertas. Vou botar assim, ó, a saúde precisa de ajuda no que tange a questão de melhor informação. Então, isso aí, vocês, mais uma vez, parabenizo e vocês podem continuar ajudando. Obrigado, doutor João. Satisfação. Obrigado, meu conterrâneo. Muito bom, a gente brotense. termina- Ai, que aperto forte, isso é coisa de O brotense. homem se conhece pela perna de mão, você É, tá eu ligado. sei né? disso, eu sei disso. Vamos lá, então. A gente está terminando mais um episódio, a gente agradece a todo mundo. E, enfim, vamos continuar aí mais episódios aqui hoje até Já, o final já. da tarde. Valeu. Deus abençoe, paz e luz. Valeu.